gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. E nós vamos estar lendo apenas 2 versículos, versículos 6 e 7. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Vamos orar mais uma vez. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nos reunimos aqui diante de Ti, ó Pai, com corações humildes e agradecidos. Reconhecemos a Tua soberania sobre todas as coisas e a Tua mão poderosa que nos guia e sustenta. Pedimos que, ao meditarmos na Tua palavra hoje, o Senhor possa abrir os nossos corações e a nossa mente para recebermos o Teu santo ensino, ó Pai. Ajuda-nos a compreender, ó Pai, a importância de nos humilharmos diante de Ti, de lançar sobre o Senhor todas as nossas preocupações e ansiedades. Que possamos confiar inteiramente no Seu cuidado, sabendo que o Senhor cuida de nós com amor e perfeição. Que o Seu Santo Espírito possa falar conosco e transformar as nossas vidas. É em nome de Seu Filho Jesus que oro. Amém. Amém. Amados, a ansiedade, ela é uma experiência comum e muitas vezes avassaladora. Em momentos inesperados, ela pode aumentar e rapidamente nos sobrecarregar, trazendo sentimentos de impotência e muitas vezes até sentimentos de desespero. Pode também se instalar de maneira persistente, ficar por muito tempo, como uma sombra constante nos acompanhando em nossa vida. Independente das circunstâncias, a ansiedade é uma realidade que afeta quase todas as pessoas em algum momento de suas vidas. Na tentativa de lidar com a ansiedade, é comum procurarmos distrações ou fugas momentâneas. Tem algumas pessoas que ouvem música, outras saem para dar uma volta, algumas saem até para correr, fazer atividades físicas, ou simplesmente fazer alguma coisa que nos permita escapar desse momento, mesmo que seja por um pequeno intervalo de tempo. No entanto, o apóstolo Pedro, ele nos ensina que a solução divina para a ansiedade não está na fuga, mas está na entrega. Ele nos convida a lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, confiando plenamente no seu cuidado e principalmente na soberania de Deus. Esse texto que acabamos de ler oferece um profundo convite à confiança em Deus e ao descanso em sua soberania. Não apenas nos ensina como devemos nos portar diante de Deus, mas também nos revela o imenso cuidado dele por nós. Ao longo desta reflexão, nós vamos explorar 5 pontos que nos ajudarão a atender e aplicar essa mensagem em nossa vida diária. Amém? O primeiro ponto, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é que o texto que nós começamos lendo fala assim: humilhai-vos. Ele começa com essa palavra.
Sabe, a humildade, ela é uma virtude central na vida cristã e, ao mesmo tempo, uma das mais desafiadoras de se praticar. Vivemos em um mundo que valoriza a autossuficiência, o sucesso individual e o orgulho pessoal. No entanto, o apóstolo Pedro nos chama a seguir um caminho diferente, o caminho da humildade. Agora, é importante que a gente entenda que a verdadeira humildade bíblica envolve reconhecer nossa total dependência de Deus. Não é uma questão apenas de palavras ou gestos externos, mas uma postura profunda de coração. Devemos entender, primeiramente, que por nós mesmos nada podemos fazer que tenha um valor eterno. Jesus nos lembra dessa verdade em João 15:5, quando ele nos diz: sem mim nada podeis fazer. Sabe, essas palavras, elas devem ressoar diariamente em nossos corações e mentes, lembrando de nossas fragilidades e de nossas limitações. Muitas vezes, o orgulho humano nos leva a acreditar que podemos alcançar tudo por nossas próprias forças. A verdade, a verdadeira humildade, ela começa quando nós, regenerados pelo Espírito Santo, reconhecemos nossa total incapacidade, primeiramente, de conquistar a salvação por nossos próprios méritos e nos rendemos completamente à graça soberana de Deus, que nos concede fé e arrependimento. Então, para nós cristãos, o que significa esse humilhar-se? Ele significa se submeter ao senhorio de Cristo, reconhecendo que Ele é Rei soberano sobre todas as coisas. Não somos donos de nossas próprias vidas, nós pertencemos a Ele, nós pertencemos a Cristo. Submeter-se a Cristo implica abandonar qualquer confiança na carne e colocar nossa total confiança na obra redentora de Jesus. O orgulho, por outro lado, nos impede de reconhecer essa verdade. Leva-nos a confiar em nossas próprias habilidades, nossos próprios conhecimentos, nossos próprios recursos. A humildade nos ensina a confiar em Cristo e depender única e exclusivamente da sua força e não da nossa. Ao nos rendermos a Ele, somos libertos das ansiedades que muitas vezes nos afligem, pois sabemos que Ele cuida de nós com amor e com sabedoria. Agora aqui, nós chegamos no nosso segundo ponto, que é continuando ali no versículo, que fala assim, olha, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Agora veja bem, nós continuando, né, sob a poderosa mão de Deus. Nós somos convidados a nos humilhar, mas não diante de qualquer um. Nós somos convidados a nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. Essa expressão, poderosa mão de Deus, nos lembra da sua soberania e da sua onipotência. Deus possui todo o poder e nada escapa ao seu controle. Você consegue ter isso fixo, ter isso firmado em sua mente? Não se esqueça, Deus, Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ele não apenas criou, Ele sustenta tudo. Ele sustenta todo o nosso mundo. Como afirma Hebreus 1:3, Ele, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exaltada do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, amados, humilhar-se sob a poderosa mão de Deus é uma obra da sua graça em nós, que nos capacita a reconhecer e a nos submeter à sua soberania. Essa submissão à mão poderosa de Deus
significa, como a gente disse, reconhecer que Ele é o Senhor absoluto de nossas vidas. Em um mundo onde a idolatria, a autonomia, a submissão a Deus parece ser um contrassenso, parece ser contraintuitivo. No entanto, é justamente essa submissão que nos permite experimentar a verdadeira liberdade e paz. A mão de Deus, ela não é apenas poderosa, é também uma mão que guia, que protege e que sustenta. Ele governa com justiça, sim, mas também com misericórdia. E o seu cuidado por nós, ele é infalível. Mesmo nas situações mais difíceis, nós podemos descansar que Deus está no controle, transformando situações adversas em oportunidades de crescimento espiritual e oportunidades para glorificarmos o seu santo nome. Sabe, aqui a gente acaba entrando, continuando ali no versículo, no nosso terceiro ponto, que é ali, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Assim como nós fomos convidados a nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, nós somos convidados a aguardar pelo tempo oportuno. Sabe, a espera pelo tempo oportuno de Deus é um dos aspectos mais desafiadores da vida cristã. Nós queremos respostas imediatas, soluções rápidas, né? Cada dia, né, nós queremos comida rápido, queremos carros mais rápidos, queremos internet mais rápida, né? E tudo isso acaba nos influenciando, acaba queremos que Deus responda tudo para nós muito rapidamente. Mas o apóstolo Pedro nos lembra que a exaltação de Deus, ela vem em tempo oportuno. Confiar no tempo de Deus é um exercício de fé e de submissão. Nós não acabamos de falar que nós nos submetemos ao senhorio dele, que é importante nós fazermos isso? Então, se nós estamos debaixo do senhorio dele, nós temos que nos submeter ao tempo dele. É quando nos submetemos que nós aprendemos a esperar pacientemente no Senhor, sabendo que tudo está de acordo com sua perfeita vontade. A verdadeira exaltação não vem de esforços, ela vem de Deus. Vivemos, como comentei, numa estrutura que exalta a autopromoção e a busca pelo conhecimento, mas a Bíblia nos ensina que a espera pela exaltação que vem de Deus e não de nós mesmos. O Senhor é fiel para honrar aqueles que se submetem à sua vontade e aguardam com paciência o seu tempo. Esperar pelo tempo de Deus não é fácil. Acredito que muitos de nós já passamos por essa experiência de muitas vezes até insistir em orações com Deus, para que Ele respondesse mais rápido. Mas é necessário. É necessário porque é durante essa espera que Deus trabalha o nosso interior, que Deus trabalha a nossa fé, fortalecendo a nossa fé e, principalmente, moldando o nosso caráter, tornando o nosso caráter mais próximo do caráter de Cristo. Aprender a esperar pelo tempo de Deus é um processo, muitas vezes um processo doloroso, mas nós temos que confiar plenamente nele, sabendo que ele sempre age no momento certo e da maneira certa. Amém? Amados, nós chegamos aqui no nosso quarto ponto, né? Continuando ali no versículo, nós nos humilhamos sob a poderosa mão de Deus, aguardamos o seu tempo oportuno e agora, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que é inclusive o tema central desse
dessa ministração de hoje. Sabe, perseverar em espera o tempo oportuno de Deus, como nós falamos, é bem desafiador. Uma vez que nós vivemos em um mundo cheio de incertezas e desafios, onde a ansiedade se tornou uma realidade constante para muitas e muitas pessoas, desde novos até pessoas de mais idade. A pressão para controlar tudo ao nosso redor e resolver os problemas pode ser esmagadora. No entanto, o apóstolo Pedro nos oferece uma solução divina, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Veja que Pedro não fala lançando uma ansiedade, ou lançando, aquela que você acha mais importante, mas lançando toda a vossa ansiedade. Sabe, esse versículo, ele nos convida a um ato radical de fé, onde, em vez de carregar os nossos fardos sozinhos, nós somos chamados a entregá-los a Deus. A ansiedade é uma experiência comum, especialmente em um mundo marcado pelas consequências do pecado. Todos nós enfrentamos momentos de preocupação e estresse, sejam as pressões diárias ou as crises mais profundas, às vezes um problema de saúde, às vezes um problema grave financeiro. A Bíblia, amados, é importante que a gente destaque isso, ela não ignora essa realidade. Ela não diz para você simplesmente negar isso, mas ela reconhece que a vida é cheia de incertezas e que a ansiedade é até uma resposta natural ao que não podemos controlar. No entanto, a palavra de Deus nos oferece uma solução. Entregue toda a sua ansiedade a Ele. Pedro nos ensina que não precisamos carregar esses fardos sozinhos. Limitados em nossa capacidade de lidar com o futuro e com os desafios inesperados, mas Deus, em sua infinita sabedoria, poder e amor, Ele nos convida a confiar nele. Ao entregar as nossas preocupações a Deus, nós reconhecemos a nossa dependência dele e confiamos que, apesar das incertezas, Ele cuida de nós. Deus não nos abandona. Lançar a nossa ansiedade sobre Deus é um ato de fé. Quando tentamos lidar com tudo sozinhos, estamos assumindo que dependemos de nossas próprias forças, o que nos leva à exaustão e a mais ansiedade ainda. Ao entregarmos as nossas preocupações a Deus, afirmamos a nossa confiança em seu poder, em sua sabedoria e seu amor. A ansiedade, muitas vezes, ela surge como um desejo de controlar o incontrolável. Existem alguns estudos que dizem que 90% das coisas com que nós nos preocupamos nunca vão acontecer. Interessante isso, né? É bem interessante. Sabe, nós queremos garantir que tudo aconteça conforme os nossos planos. Mas ao lançar nossa ansiedade sobre Deus, reconhecemos que Ele está no controle e que as suas maneiras são superiores às nossas. Esse ato de entrega é uma expressão de humildade, onde reconhecemos as nossas limitações e demonstramos que precisamos de Deus. Mesmo sem entender muitas vezes o que está acontecendo, nós podemos confiar que Ele está sempre trabalhando para o nosso bem. Quando lançamos a nossa ansiedade sobre Deus, Ele nos promete a sua paz. Em Filipenses 4, de 6 a 7, Paulo nos encoraja a não andarmos ansiosos, mas apresentarmos as nossas petições a Deus e apresentarmos essas petições com ação de graças. Ele garante que a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações e mentes em Cristo Jesus.
Amados, muitas vezes a ansiedade chega como um passarinho na nossa mente. Às vezes a gente não pode até impedir que o passarinho venha, mas a gente pode impedir que ele faça ninho. A gente pode impedir que ele faça ninho ali. Sabe, nós precisamos lançar essas preocupações, a lançar toda a nossa ansiedade diante de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que as nossas vidas estão na mão de um Deus amoroso e soberano. Você crê nisso? O cuidado de Deus reflete seu amor fiel e constante. Ele nos conhece melhor que nós mesmos. Ele sabe exatamente o que precisamos e quando precisamos. Por isso podemos confiar que ao entregarmos as nossas ansiedades para Ele, Ele vai agir em nosso favor. Essa confiança nos liberta do peso de tentar controlar tudo e permite descansar na certeza de que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos ou não entendemos os seus planos. Lançar a nossa ansiedade sobre Deus é um convite para viver em liberdade e confiança. Deus não nos chama a ignorar, Ele não nos chama a negar as circunstâncias, mas ou suprimir as nossas preocupações, mas para entregá-las a Ele, porque Ele é capaz de lidar com todas elas. Ao fazer isso, experimentamos uma paz que vem de saber que estamos na mão de um Pai amoroso que sempre cuida de nós. Finalmente chegamos no nosso último ponto, que nos diz, porque Ele tem cuidado de vós. Amados, tudo que falamos até agora, a humildade sob a poderosa mão de Deus, a espera do tempo de Deus, o ato de lançar as nossas ansiedades sobre Ele, só é possível se a nossa vida cristã estiver profundamente alicerçada na confiança em Deus. Só se nós alicerçarmos a nossa vida, firmarmos os nossos pés sobre essa rocha de confiança em Deus, é que nós conseguiremos lidar com tudo isso, especialmente nos momentos de adversidade. O apóstolo Pedro, ao escrever aos seus leitores, conclui a sua exortação com essa afirmação poderosa, porque Ele tem cuidado de vós. Essas palavras trazem consolo e esperança, lembrando-nos que o Deus soberano e onipotente cuida pessoalmente de cada um dos seus filhos. Esse cuidado divino não é apenas um conceito teórico, uma ideia, mas uma realidade concreta que deve preencher e encher de paz e confiança nossos corações. Desde a criação, a gente vê o cuidado de Deus para o seu povo. A Bíblia está repleta de exemplos que mostram o constante e fiel cuidado de Deus. No Éden, Deus providenciou tudo para Adão e Eva que eles precisavam para viver. E mesmo após a queda, Ele continuou a cuidar deles, cobrindo primeiramente com peles, mas principalmente prometendo um Redentor, um Salvador, Jesus Cristo, ali em Gênesis 3, 21. Ao longo da história de Israel, Deus demonstrou seu cuidado de maneira contínua. Ele guiou seu povo pelo deserto, forneceu maná do céu, água da rocha e proteção contra os inimigos. Davi expressa sua confiança neste cuidado no Salmo 23, ao declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse cuidado é abrangente e alcança todas as áreas da nossa vida, incluindo necessidades físicas, mas principalmente as espirituais. Afinal, não podemos esquecer que nós somos peregrinos nessa terra. Amados, assim como eu citei vários exemplos aqui, eu tenho certeza
certeza que se você olhar na sua vida, você vai ver momentos em que Deus cuidou de você. Você vai ver Deus presente. Mesmo nos momentos de dificuldade, principalmente nos momentos de dificuldade, você vai ver o cuidado de Deus. Mantenha isso vivo em sua memória. Mantenha isso vivo em seu coração. Sabendo que, mesmo se você estiver passando por uma situação difícil agora, o cuidado de Deus, ele é pessoal sobre cada um de nós. Ele nos conhece pelo nome e pelo sobrenome. Ele conhece profundamente cada um de nós. Ele conhece os nossos medos, os nossos desejos, as nossas necessidades mais íntimas. E Jesus, ele nos ensina que, em sua providência, Deus cuida até dos pássaros e veste os lírios do campo. Em Mateus 10, de 30 a 31, nós vemos Jesus afirmando: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, mais valei vós do que muitos pardais. Esse cuidado específico de Deus nos assegura que somos preciosos para Ele e jamais esquecidos. Cada detalhe de nossas vidas é conhecido por Deus. Cada mínimo detalhe. Nos momentos de desafio, nós podemos ter certeza de que Deus está ciente e está atento, cuidando de nós em cada situação. Ele conhece as nossas lutas, Ele vê as nossas lágrimas e se importa profundamente com cada uma delas. Essa certeza, ela nos dá coragem para enfrentar qualquer circunstância, confiando que Deus está do nosso lado. Amados, Cristo é o mediador. É através dele que nós experimentamos o cuidado de Deus da maneira mais completa. Em Cristo, nós temos acesso direto ao Pai e nós recebemos todas as bênçãos espirituais. O sacrifício de Jesus na cruz é a maior prova do cuidado de Deus por nós, pois ele nos amou a ponto de entregar o seu próprio Filho para nos salvar. Esse cuidado se manifesta na segurança da nossa salvação, na provisão de nossas necessidades diárias e na certeza de que Ele nos guiará até o fim. Compreender que Deus cuida de nós transforma a forma como nós enfrentamos a vida. Em vez de vivermos em constante preocupação, medo, ansiedade, nós somos chamados a lançar sobre Ele tudo isso. Lançar tudo isso sobre Ele. Como Pedro nos instruiu. Saber que Deus cuida de nós nos permite descansar em sua soberania e bondade, confiando que Ele está sempre trabalhando para o nosso bem. Nos momentos de incerteza, lembrar do cuidado de Deus nos fortalece e nos traz uma paz. Ele nunca nos abandona, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Romanos 8, 28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo reforça que o cuidado de Deus é constante, transformando até mesmo as dificuldades em bênçãos para aqueles que confiam nele. Amados, o cuidado de Deus por nós é uma verdade central que deve encher o nosso coração de conforto e confiança. Não importa o que enfrentemos, podemos ter certeza de que o Senhor está conosco, cuidando de cada mínimo detalhe de nossas vidas. Ele é o bom pastor que nos guia.
Ele é o Pai amoroso que nos sustenta. Ele é, antes de mais nada, o Redentor que nos salvou. Que possamos viver cada dia confiando plenamente nesse cuidado. Sabemos que estamos na mão de um Deus que nunca falha. Saber que Deus cuida de nós tem que nos dar coragem para enfrentar qualquer circunstância, certos de que Ele está ao nosso lado. Esse cuidado é uma expressão do amor fiel e constante de Deus, que nos conhece profundamente e age para o nosso bem. Amém? Amados, com base nesse estudo, nessa reflexão, eu gostaria de convidar os irmãos a observarem algumas ações práticas que nós podemos ter em nossas vidas. A primeira é a prática da humildade diária. Sabe, essa passagem de Pedro, ela nos convida a nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus. Veja bem, humilharmos sob a poderosa mão de Deus. Isso significa reconhecer que nós não temos controle total sobre as nossas vidas e sobre as circunstâncias, mas que Deus está no comando. Nós podemos aplicar isso em nossas vidas ao evitar a arrogância, aceitando que nem sempre teremos todas as respostas ou solução para os problemas, mas que precisamos confiar no tempo e nos propósitos de Deus. Um ato prático é começar o dia com uma oração de entrega e dependência, reconhecendo que precisamos de sua orientação em cada uma de nossas decisões, mesmo aquelas que nós achamos as mais simples. Outra coisa que nós temos que aprender é entregar todas as nossas preocupações a Deus. O texto nos instrui a lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Em vez de sermos consumidos pelo estresse ou pelo medo, nós devemos aprender a colocar nossas preocupações diante do Senhor em oração. Uma prática útil para se identificar é se identificar as áreas de maior preocupação que nós temos e criar o hábito de orar. Orar a Deus, colocando aos pés da cruz de Jesus todas as nossas preocupações, confiando que Ele está agindo. Sim, Ele está agindo, mesmo quando não vemos os resultados imediatos. Mesmo quando não vemos os resultados imediatos. E aí nós entramos em outro ponto, que é confiar no tempo de Deus. Sabe, essa questão de humilhar, entregar, né, tudo a Deus, inclui confiar no devido tempo de Deus. Sabe, aplicar isso em nossa vida significa esperar, significa ter paciência, significa ser resiliente, sem desespero, sabendo que Deus age no tempo certo, no tempo perfeito. Nós podemos praticar isso ao agradecer a Deus ainda por respostas que ainda não vieram, exercitando nossa fé na espera, porque nós sabemos que Deus está cuidando de nós, que Ele está nos ouvindo. Outra coisa que nós temos que aprender a fazer, que o texto nos convida, é cultivar a paz interior. Quando nós lançamos as nossas ansiedades sobre Deus, Ele nos dá a sua paz. Amados, lembre-se, isso não significa ausência de problemas, porque nós até mesmo falamos em orar, colocando diante de Deus as nossas preocupações. Mas uma presença da tranquilidade, de uma paz que excede todo entendimento em meio às dificuldades. Aplicar isso envolve a prática de meditar na palavra e nas promessas de Deus. Ler as Escrituras regularmente. É através dela que Deus fala conosco. E lembrar que a sua paz nos acompanha. Quando sentir-se ansioso, respire fundo.
Recite um versículo de confiança em Deus e lembre-se, Deus está no controle. Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele não perde o controle de nada. E um outro ponto que nós podemos praticar em nossas vidas, com base nesse texto, é também ser um agente de paz e esperança. Sim, assim como nós experimentamos o cuidado de Deus em nossas vidas, nós devemos ser um reflexo desse cuidado para os outros. Nós podemos aplicar isso estendendo palavras de encorajamento e atos de bondade para aqueles que estão ao nosso redor, que estão ansiosos ou passando por dificuldades. E, amados, isso se tornou tão fácil hoje. Isso é tão simples, né? Você tem hoje, né? A gente sabe que muitos irmãos passando por dificuldade, e hoje com o celular, né? Você mandar uma mensagem para o irmão, mandar um versículo bíblico de encorajamento, de força, sabendo que ele está, né? O fato deles, é lógico que isso não substitui uma conversa pessoal, né? Uma visita até, mas isso mostra muitas vezes, né, que para esse irmão que Deus está lembrando dele, né? Às vezes, quando passamos por dificuldades, acredito que todo mundo já sentiu isso no fundo do coração, né? Deus esqueceu de mim, né? Às vezes a nossa fé é abalada. Antes de ser fortalecida, ela é abalada, né? E às vezes uma mensagem dessa pode reavivar a fé do irmão. Ele falou, não, Deus não se esqueceu de mim, não. Ele está aqui, ó, nesse momento de aflição, chegou essa mensagem para mim. Chegou essa palavra de encorajamento, né? Se alguém que ouve, ora e seja alguém que ouve, né, que ora, que compartilha as promessas de Deus, ajude outros a lançar as suas preocupações sobre Deus, aos pés da cruz de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, que nos fortalece e nos guia. Obrigado, ó Pai, por nos lembrar que nós podemos, ó Pai, e devemos lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades, todas as nossas medos, né? Todas as nossas preocupações, pois o Senhor cuida de nós com amor e atenção pessoal, ó Pai. Que ao sairmos daqui, possamos viver essa verdade diariamente. Que isso seja uma prática diária em nossas vidas, confiando em Seu tempo e em Seu plano para as nossas vidas. Ajuda-nos a caminhar em humildade, reconhecendo a Sua soberania, ó Pai, em todas as áreas de nossas vidas. Que a Tua paz, aquela paz que excede todo entendimento, que excede todas as circunstâncias, ó Pai, guarde os nossos corações e mente. Que nós, ó Pai, possamos colocar tudo isso, ó Pai, aos pés da cruz do Seu Filho. Senhor, que a Ti seja dada toda a honra e glória, ó Pai, hoje e sempre, em nome de Seu Filho Jesus. Amém.